Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast de Mãos de Vera. Eu sou a Naná e cá estou hoje para gravar mais um episódio. Penso que hoje é o episódio 48 e hoje é dia 30 de agosto de 2020. E como podem ver, já tenho o meu Maya Top acabado. Hoje creio que vai ser um episódio muito longo. Eu tenho mesmo muita coisa para vos mostrar. Acho que isto vai ser um daqueles episódios de mais de 1 hora. Eu vou tentar não me alongar assim muito. Tenho muita coisa acabada para vos mostrar. Tanto de crochê, tanto de tricô como de costura, e então pronto, antes de mais queria obviamente deixar o meu agradecimento do fundo do coração por todas as que aderiram ao desafio de perguntas e respostas. Fiquei absolutamente deliciada com os vossos vídeos. Sei que há algumas pessoas que ainda não gravaram, mas que fazem tensões de o fazer e eu digo sinceramente, nunca pensei que me iria divertir tanto. Foi tão bom saber que coisas sobre vocês, sobre a vossa, o vosso tricô, sobre as vossas preferências. Eu acho que gerou-se aqui uma partilha muito engraçada. E não podia estar mais grata pela forma como aderiram, como gravaram os vossos vídeos, como responderam. Portanto, meu grande obrigada por terem... Fiquei mesmo feliz por ver que acharam interessante e despenderem o vosso tempo para fazerem também vocês o vosso vídeo de perguntas e respostas. Ainda nesse seguimento, eu queria começar logo também por responder a uma das perguntas que me foram colocadas. Foi a Lourdes do podcast de Dudis, e ela deixou-me uma pergunta no episódio passado, em que ela queria saber com que idade é que eu comecei a tricotar e com que idade é que comecei a costurar. Em relação à costura, não posso dizer que haja assim uma idade com que tenha efetivamente começado a costurar. Para mim, o costurar foi uma coisa que surgiu naturalmente. A minha mãe era costureira, a minha mãe passava os tempos livres que tinha à máquina de costura e eu cresci a ver a minha mãe costurar. Portanto, não sei, se calhar terei pegado na agulha pela primeira vez para dar uns pontos à mão, sei lá, possivelmente com 6, 7 anos. A máquina de costura talvez me tenha sentado nela aos 7, 8. Tenho ideia que a minha mãe me começou a tentar ensinar os rudimentos da costura, ou seja, do básico, do beabá. Lembro-me que ela me arranjou uma tira de tecido para eu treinar os pontos à mão, o ponto corrido, o alinhavo, aquelas coisas todas. Teria eu uns 9 anos, mas eu não tinha paciência nenhuma para aquilo, achava aquilo muito básico e para mim eu queria logo passar logo tudo à frente e sentar-me à máquina de costura e fazer logo tudo de uma assentada. Obviamente que na altura ainda era demasiado nova. Era demasiado impulsiva, demasiado impaciente e obviamente não compreendia que se nós queremos aprender uma arte como deve de ser, temos que começar pelo mais básico e temos que sedimentar bem as bases, como em qualquer saber. Hoje em dia esse é o grande arrependimento que eu tenho, é de não ter percebido isso na altura e realmente falharam-me coisas, mas pronto. Em relação ao tricô, portanto, o crochê, a minha mãe ensinou-me teria eu uns 8 anos, lembro-me perfeitamente que tinha 8 anos quando ela me começou a ensinar a fazer crochê. Lembro-me que a primeira peça que fiz em crochê foram umas alcofinhas, por acaso ainda tenho uma delas, porque a minha mãe fazia crochê para fora. A minha mãe vendia peças pequenas, assim, mais ou menos deste tamanho,
para lojas de artesanato, e essas peças faziam as delícias dos turistas estrangeiros quando cá vinham. A minha mãe fazia chapéus com florzinhas coloridas, fazia botinhas de bebê. A minha mãe usava muito linha de algodão, fio de algodão. Creio que era a linha número 12, sei que ela usava dois tamanhos de linha, o número 12 e o número 20. E sei que um deles é finíssimo. E fazíamos umas alcofinhas que eram, ou seja, eram feitas em crochê com ponto baixo, tudo à volta, e que eram muito utilizadas nas casas algarvias, principalmente para festas e batizados, e era onde normalmente se punham os bolinhos de doce fino. Portanto, não vinham, obviamente, numa forminha de papel, vinham sim numa alcofinha feita em crochê. E eu lembro-me perfeitamente de ter aprendido isso aos 8 anos e ter feito a minha primeira alcofinha com 8 anos. Portanto, em relação ao crochê foi nessa altura. Em relação ao tricô, lamento dizer que só aprendi a tricotar foi em 2012, portanto eu teria 33, 34 anos. A minha mãe tentou ensinar-me o tricô, apesar de foram diversas as vezes em que ela o tentou fazer. Eu normalmente insistia sempre com ela: por favor mãe, ensina-me a fazer malha. E a minha mãe tentou ensinar-me inúmeras vezes, foram mais do que aquilo que é possível contar. E eu lembro-me que eu não conseguia compreender. A minha mãe era uma pessoa que tinha uma paciência tremenda, sabia ensinar, mas infelizmente a minha mãe não conseguiu que eu conseguisse entender a mecânica de passar uma malha de uma agulha para a outra. E como eu não conseguia entender, infelizmente sou assim com quase tudo, especialmente com coisas que sejam ciências exatas, matemáticas, físicas, químicas, se eu não compreender, não vale a pena. Eu tenho que perceber a lógica que está por trás daquilo para, a partir daí, conseguir perceber como é que aquilo funciona. E foi isso que aconteceu com o tricô. Eu não conseguia, ou seja, eu não conseguia visualizar a forma como o fio era entrelaçado e como é que era passado de uma agulha, da agulha da mão esquerda para a agulha da mão direita, e invariavelmente deixava cair as malhas. Eu ficava frustradíssima. E eu sempre tive assim, sempre fervi muito em pouca água, ainda hoje o faço um bocadinho mais calma e moderadamente, mas lembro-me que ficava frustradíssima. E lembro-me eu quando era miúda tinha acessos. E então eu atirava com as coisas e ficava muito chateada e irritada e tudo mais. E então eu lembro-me perfeitamente, aos 11 anos, deve ter sido a última vez, foi a última vez que eu pedi por favor. A minha mãe disse-me, obviamente, que não, filha, porque tu vais-te estressar e vais-te passar com aquilo e vais atirar com tudo, e eu não estou para isso. A minha mãe era uma pessoa cheia de bom senso. E então eu prometi-lhe por tudo que não iria fazer isso e que ia tentar ter calma e tudo mais, mas infelizmente... e ela avisou-me, fez-me um ultimato e disse-me: se tiveres a mesma reação, eu juro-te que é a última vez que tento ensinar-te tricô. E a minha mãe era uma mulher de palavra também. A minha mãe, quando dizia uma coisa, eu já sabia que não valia a pena tentar insistir com ela, porque eu sabia que aquela era a palavra final dela. E então, obviamente, em vez de aguentar os habituais 5 minutos, consegui aguentar 15, presumo. Mas, obviamente, ao fim de 15 minutos, eu deixar cair malhas e aquilo desmanchar-se tudo de toda a maneira, e eu continuar sem perceber como é que passava uma malha de uma agulha para a outra. Obviamente fiquei frustradíssima e passei-me completamente com aquilo e jurei que aquilo não era para mim. E lembro-me perfeitamente da minha mãe de me dizer que o tricô não era para mim, não era efetivamente
o meu tipo de arte. E eu vivi muitos anos com essa convicção, que realmente eu e o tricô não tínhamos sido feitos um para o outro, e que eu era uma perfeita incapaz para tricotar. Aos 30 e... foi por volta dos 33, presumo, 33, 34 anos, a mãe de uma amiga minha, eu decidi aprender novamente a costura e descobri que tinha uma colega de trabalho com quem eu também tinha, desenvolvi uma amizade muito forte fora do local de trabalho. Descobri que a mãe dela sabia fazer essas coisas todas, crochê, tricô, ponto cruz, todas essas coisas. E então eu comecei a encontrar-me com ela aos fins de semana para ela me ensinar a costurar. E então um dia, por carolice, ela decidiu ensinar-me como é que se tricotava. E foi quando finalmente eu percebi a mecânica da coisa e fiz uma amostra, lembro-me numa lã acrílico amarelo, e foi assim um momento tão... tcharam! Senti-me tão burra e tão feliz ao mesmo tempo, porque finalmente tinha compreendido uma coisa que era tão simples e tão básica, e pronto, e senti-me muito feliz e peguei no tricô, e o tricô, na altura eu fazia crochê a uma velocidade estonteante, e o que é facto é que o tricô entrou na minha vida a partir dessa data, a partir de 2012, portanto há sensivelmente 8 anos, para nunca mais sair, e hoje em dia é a arte à qual eu me dedico quase exclusivamente, muito mais do que... Atualmente o crochê está quase completamente esquecido. Há umas semanas peguei numa peça num shell de crochê e fiquei com aquela sensação que já nem sequer sabia pegar na agulha e manejá-la. Foi assim uma sensação muito estranha. Mas pronto, eu queria então esta resposta, Lourdes, de forma longa, que é o meu apanágio. Eu não consigo ser sintética. Desculpa lá, eu sou uma matraca autêntica e consigo tagarelar durante horas e horas e horas a fio. Mas pronto, sim, eu comecei, portanto, a costura terei começado, sei lá, 6, 7, 8, por essas idades. O crochê comecei aos 8 e o tricô foi mesmo aos 33, creio que tinha feito 33, havia poucos meses, uma coisa assim. E pronto, se tiverem mais alguma pergunta é sempre deixarem na caixa de comentários, que eu depois ou respondo diretamente ou então incluo nos episódios. Portanto, vamos lá então àquilo que eu vos quero mostrar hoje. Eu tenho... estas últimas semanas têm sido... Perdão... um autêntico... A palavra mais melhor se enquadra é frenesim. Tem sido um frenesim, tanto a nível de avanços em termos de trabalhos que estou a fazer, como em termos criativos, de ideias que estou a ter para coisas que quero fazer. Portanto... E então vamos lá então ver o que é que eu tenho acabado para vos mostrar. Portanto, a primeira coisa que vos queria mostrar são... antes de mais, eu terminei a camisola, a camisola para a Olivia Blue. Já não tenho a peça comigo, obviamente. Mostrei-vos no último episódio. Eu vou deixar aqui uma fotografia de como é que ficou na Olivia. Portanto, o que aconteceu foi que, resumidamente, a Olivia veste um XXL e eu fiz-lhe uma camisola do tamanho S. Portanto, serve. Efetivamente serviu, mas fica muito, muito apertada na bichinha. E então eu neste momento já estou a fazer, depois vou-vos mostrar daqui a pouco, estou a fazer uma versão XXL, obviamente, e com os devidos ajustes, porque realmente eu no último episódio tinha-vos dito que não gostava muito a parte do lombo, achava que aquilo fazia ali um bocadinho... que deveria ser suavizado, e então eu vou ter que incluir umas carreiras encurtadas para fazer aquela parte do lombo assentar melhor na Olivia. Mas pronto, portanto, queria só fazer este update em relação à camisola.
E depois ponho aqui a fotografia para vocês verem como é que ficou. Portanto, projetos acabados. Tenho as minhas Prairie Socks. Portanto, cá estão elas. As duas acabadinhas. Diverti-me imenso a tricotar estas meias. Estas meias foram feitas assim, com uma velocidade enorme. Adoro esta textura. E curiosamente eu gosto de fazer meias ou tudo o que sejam projetos que envolvam textura. Eu gosto de fazer com fios sólidos, porque acho que se vê mais, e num fio matizado depois perde-se, é muita informação, a forma como os pontos formam a textura e depois mistura-se com o matizado das cores. Eu acho que vou ter que treinar um novo, porque elas são feitas daqui do canelado da perna para a biqueira. O calcanhar é um calcanhar reforçado com malhas passadas, com slipped stitches, que vinha incluído no esquema. Fiz isto com o fio do Aldi e sobrou-me imenso fio. E já vão perceber o que é que eu fiz com ele. E eu vou ter que arranjar aqui um sistema de montagem de malhas um bocadinho mais elástico, porque elas ficam uma meia canela e eu tenho a barriga da perna um bocadinho musculada, e então elas assentam bem, mas depois aqui fica ligeiramente, não vinca, mas aperta-me um bocadinho. Pronto. Eu também ainda não os lavei, portanto penso que depois também com a lavagem fica um bocadinho melhor. Mas de qualquer das formas estou super satisfeita com estas meias. Foi um prazer enorme tricotá-las. Gostei imenso. Filas em menos de nada e pronto, tenho mais um par de meias. E descobri que realmente estou apostada em fazer meias para mim, porque quero fazer uma box of socks. Estou a pensar, ando a planear fazer uma box of socks, que é uma coisa que creio que até quem se lembrou dessa ideia foi a Kristen do podcast Vol & Vine, e então eu quero fazer uma box of socks para mim com 50 e não sei quantos pares de meias. E porquê? Porque é um projeto pequeno, é um projeto portátil e é um projeto com o qual eu posso andar e aproveitar os 5, 10 minutos que sobram da minha hora de almoço para dar às agulhas, essencialmente. Portanto, Prairie Socks, da Kay Jones, do podcast Bakery Bears. Fiz com agulhas 2,5, que são... Eu fiz o tamanho M, que são 54 malhas, é o mesmo, a minha medida habitual são 62, 64 malhas em agulhas de 2 milímetros e meio. O fio é fio do Aldi, 75% lã, 25% poliamida. E depois, como me sobrou bastante fio daquelas meias, eu decidi canalizá-las para outro projeto de meias que já vos vou mostrar, porque eu antes disso quero-vos mostrar um projeto que eu acabei este fim de semana, acabei-o ontem, e então eu queria mostrar-vos. Eu vou só trocar de roupa para vos mostrar. Dê-me só 2 minutos. Cá estou eu, de volta, com a minha peça acabada. Este é o meu Boardwalk Vest. É um projeto que eu comecei em 2015, em abril de 2015. É quase uma vergonha dizer isto, mas a receita é da designer Heidi Kirrmaier e é um esquema muito, muito, muito extenso. Tem muitas instruções, são todas muito bem detalhadas, tão detalhadas que por vezes para mim tornaram-se ligeiramente confusas. Portanto, este projeto vai-me mostrar uma coisa muito importante.
eu acho que não teria sido capaz de terminar este projeto em 2015. Com os conhecimentos que eu tinha na altura, eu não iria conseguir. Eu acho que iria chegar ali a um determinado ponto em que eu acho que iria ficar tão frustrada e tão sem perceber como é que a coisa se fazia, que eu provavelmente teria abandonado o projeto. Portanto, digamos que, seguindo aquela velha máxima que há coisas que acontecem na tua vida numa determinada altura por uma determinada razão, este é o corolário desse princípio. Ou seja, eu fiz bem em ter isto parado não sei quantos anos, porque realmente eu agora peguei nisto e foi assim de cabo a rabo. Eu estou tão satisfeita com esta peça que vocês nem imaginam, porque ela assenta-me que nem uma luva, e eu na altura, quando cheguei mais ou menos a meio, que separei as costas, portanto é tricotado, ela tem aqui estas bandas, atrás é ligeiramente... Eu vou só aqui tirar a cadeira para vos explicar, desculpem lá. Portanto, fica-me numa altura perfeita, portanto, acertei na mousse, e como podem ver aqui a parte de trás é ligeiramente mais comprida. Portanto, estas bandas são tricotadas em separado, depois são unidas para começarmos a tricotar o corpo em circular, e depois, algures aqui, são separadas separadas as malhas das costas das malhas da frente, e depois são tricotadas as costas, tricotadas até aqui ao ombro, e depois fazemos aqui esta parte, por acaso foi pela esquerda primeiro é feito, depois apanhamos só uma parte das malhas aqui do corpo e fazemos toda esta, portanto, toda esta parte aqui da frente lateral esquerda, e é unido com um 3-needle bind-off aqui no ombro, à parte das costas, que já está feita. E depois o mesmo faz-se para a parte lateral da direita, e é também depois unido aqui com o 3-needle bind-off aqui nas costas, e depois são apanhadas as malhas então aqui ao longo da lateral direita, apanha-se as malhas que estavam em espera aqui, apanhamos as malhas da lateral esquerda, tudo à volta, até unir aqui junto aos ombros. Portanto, e depois são rematadas até aqui. Depois nós fazemos duas voltas aqui à frente, tudo à volta, e depois começamos aqui, rematamos a parte toda das costas até aqui, e depois o trabalho é todo feito direito e avesso aqui nesta frente, para fazermos então este quadrado. A única coisa que eu não estou assim muito satisfeita é aqui esta parte, porque vê-se um bocadinho o sutiã, mas isto é uma camisola de lã, 100% lã, que eu fiz com o fio da Debbie Bliss Fine Donegal, que é este fio aqui. Portanto, sobrou-me isto tudo, são 34 gramas, que ainda tenho aqui. É um fio de espessura fingering, que eu usei agulhas 3,5. Usei as minhas intercambiáveis de Betla, da Knit Pro Symphony. E pronto, obviamente isto é muito quente, eu vou ter que despir isto, porque eu não vou conseguir aguentar gravar o podcast com isto vestido até ao fim, peço imensa desculpa. Mas pronto, estava-vos a dizer que em relação aqui ao ombro, acho que podia estar um bocadinho mais fechado, porque vê-se um bocadinho o sutiã, mas é assim, de qualquer das formas isto é para usar na meia estação e no inverno, portanto eu provavelmente vou ter uma camisola de fininha de algodão por baixo. Portanto, apesar de eu adorar ver-me com ela assim, estou tão maravilhada com esta peça que nem vos consigo explicar bem a 100%. Ainda não a lavei, ainda tenho que a bloquear. Eu penso que ela não vai crescer muito mais, ou pelo menos eu vou tentar que ela não cresça muito mais, que ela não fique muito... não aumente de tamanho, porque eu acho que ela está perfeitíssima da maneira como está. Portanto, se querem um desafio, esta receita requer conhecimentos, requer paciência, requer muita atenção a ler as instruções, porque senão vamos fazer a geneira, claramente.
Eu lembro-me quando estava a meio do corpo, achei que que tinha errado completamente no tamanho, achei que tinha feito pelo menos 2 tamanhos acima daquilo que era suposto, mas não. E lembro-me que cheguei a meio do corpo e já estava um bocadinho farta, porque estar a trabalhar fio fingering com agulhas 3,5 parecia que tricotava e ele não andava para lado nenhum, parecia que o trabalho não crescia, mas eu estou tão feliz por ter levado isto até ao fim, que nem vos sei dizer, tive que rematar bem à vontade umas 40 pontas, porque depois temos que quebrar o fio em uma série de sítios, mas estou felicíssima com esta peça e acho que a cor fica-me a matar, desta à parte. Acho que escolhi mesmo bem a cor do fio e estou muito feliz de ter esta peça no meu guarda-roupa. Portanto, eu vou parar novamente porque eu vou despir isto, porque senão eu vou morrer de calor. Até já! Bom, estou de volta com algo um bocadinho mais fresco. Bom, então estes eram os projetos que eu consegui concluir. E agora vou então mostrar-vos no que é que eu tenho andado a trabalhar de forma quase incansável. Eu vou começar então por vos mostrar o meu projeto de meias. Portanto, como vos disse, eu acabei as Prairie Socks e sobrou-me imenso fio. Sobrou-me sensivelmente o dobro daquilo que aqui está. Não sei muito bem agora quanto é que tenho. E eu decidi fazer umas meias. Entretanto, decidi que queria conjugar isto com mais qualquer coisa. E então fui buscar. Tinha pensado em conjugar com um fio sólido também cinzento que eu sabia que tinha guardado algures, que também tinha comprado no Aldi. Eu sabia que tinha 2 novelos de fio sólido cinzento. Só que, curiosamente, quando andei à procura, não consegui encontrar de forma absolutamente nenhuma. Não sei onde é que tinha... Quer dizer, depois, entretanto, descobri passados 2 dias. É sempre assim. Mas lá está, é porque não tinha que ser. Porque eu, entretanto, já decidi o que é que vou fazer com esse fio cinza. Pronto, e agora... Desculpem-me, mas isto está, assim, uma grande confusão. Pronto, e então... Só que eu, enquanto andava à procura do fio cinza, descobri que tinha um novelo inteiro e um já aberto deste Zackenmayer Regia Baby Smiles, que tinha sido um projeto com o qual eu tinha feito umas meias que me ficaram ligeiramente apertadas e presumo que agora nem sequer me servem. Porque não me perguntem, mas eu parece que dá 2 anos para cá aumentei um tamanho de sapato. Portanto, eu calçava a 37 e agora não há calçado nenhum 37 que me sirva sem que me falte um bocadinho de comprimento. Não é porque o meu pé engordou, não é porque o meu pé largou, ele não achatou, não. O meu pé literalmente cresceu em comprimento. Não me perguntem como. O que é facto é que realmente agora só consigo mesmo usar calçado, sapatos, sandálias, ténis, botas, é tudo também 38. Já nem experimento o 37 porque já sei que não me vai servir. Ou então, se me serve, fica mesmo muito apertado. E pronto, e então eu lembro-me na altura quando fiz as meias, fiz umas meias vanilla, simples, e usei um novelo, exatamente, 2 novelos e um bocadinho de outro. Eu tinha 4, exato, 2 novelos e mais um bocadinho deste que está aqui. Portanto, isto são novelos de 25 gramas, têm 105 metros. E então, o que é facto é que lembrei-me, achei que ficava bem com aquele cor-de-rosa sólido, porque eu, quando decidi fazer estas meias, decidi fazer da minha cabecinha, porque decidi que queria experimentar uma técnica chamada o helical knitting. Portanto, ou seja, é tricotar riscas alternadas, mas de uma forma que não se vê as escadas e a mudança não se vê a mudança de um fio para o outro, ou seja,
É como se as riscas ficassem, por exemplo, aqui vê-se, não é? Porque foi aqui que eu comecei, foi ali que eu comecei a utilizar o Baby Socks, o Baby Smiles, não é? Da Regia, mas depois, a partir daí, não se vê as mudanças. Portanto, eu já tenho uma meia completada. Eu, obviamente, decidi não fazer o cano muito alto, porque como não tinha muito fio, tanto do cor-de-rosa como do... Tanto do cor-de-rosa... Aqui fiz um engate, porque eu decidi experimentar também, isto é um projeto cheio de experimentações, decidi experimentar um calcanhar de carreiras encurtadas alemãs, German Short Rows. E depois apercebi-me que isto ia dar bota e que porque eu tinha que tricotar duas, para completar para passar para a segunda secção do German Short Rows, eu tinha que fazer duas carreiras à frente. E se eu fizesse as duas carreiras à frente, então eu fiz literalmente uma perfeita aldrabice, que eu nem vos sei explicar como é que fiz, mas vou ter que replicar na outra meia para ficarem exatamente igual. E então depois, entretanto, caiu-me também aqui uma malha, ou eu enganei-me e enfiei a agulha na carreira de baixo e depois puxei a malha errada. Bem, bom, tem ali um engate, mas não faz mal, é um designer feature, é uma um pormenor, introduzido pela criadora. E pronto, portanto eu fiz 16, isto é simples, são 16 carreiras de canelado 2x2, que fiz no cor-de-rosa e fiz o calcanhar e a biqueira no cor-de-rosa sólido. Depois, essencialmente, é cada carreira alterna com um fio de cada cor e pronto. E depois fiz aqui, isto também comecei também do canelado da perna, para... elas parecem pequeninas, parecem umas meias de criança, mas estas meias curiosamente servem e assentam-me perfeitamente. Aquelas das Prairie Socks estão ligeiramente no pé, ficaram um bocadinho grandes. E pronto, e então estou super satisfeita pela forma como isto ficou. Eu chamo-lhe as meias ice cream, são as meias gelado. Portanto, isto é uma coisa bastante simples. Se quiserem, eu depois deixo o link do tutorial que eu visualizei para aprender a fazer o Helical Knitting, que é da Grace O'Neill, que é de uma podcaster que eu já seguia antes, que é do Babel's Traveling Yarns. Babel's Travel Yarns. É a Grace O'Neill, ela é irlandesa. Eu sei que quando comecei a ver os podcasts dela, ela estava a residir na Austrália. Não sei se... Fiquei com a sensação no último podcast que vi dela que ela já não está na Austrália, que está na Irlanda. E pronto. Uma meia já está acabada, portanto estão a ver isto super rápido. E eu, entretanto, depois... Desculpem lá, porque isto depois é uma confusão em termos de fios. Parece que estão sempre todos emaranhados. A ver se consigo aqui desenliar isto tudo. Assim, peço desculpa. Parece assim uma grande confusão. Pronto. E então já tenho... Isso aqui, já tenho isto tudo feito da segunda meia. Pronto. E pronto, isto penso que... Curiosamente, acho que esta aqui não começou tão bem, porque começou... Parece que não se nota tanto o contraste, porque começou numa secção assim verde menta do novelo. Eu tenho a sensação que com o que gastei na primeira meia ainda me vai sobrar fio desta. Em relação à cor de rosa sólida, que já não tenho tantas certezas que vou ter fio até ao fim, eu só espero que sim, porque fazer canelado e a biqueira e o calcanhar com o fio sólido cor de rosa, quando eu só tenho esta quantidade, eu acho que vou fazer... Vai ser um jogo, como se diz em inglês, vai ser um jogo de yarn chicken. Mas pronto, não há de ser nada, há de correr tudo bem. É preciso ter um bocadinho de fé, não é? Mas pronto, Helical Knitting, estou a fazê-las ao meu ritmo e da minha cabeça. Portanto, quando terminar estas, já tenho... entretanto, encontrei
encontrei o tal fio cinza sólido, não é? E em princípio vou fazer um par de meias que eu já tinha o molde, saiu numa revista no Knitter, e que são as Lemon Socks, mas eu depois, quando as começar, logo vos mostro. Portanto, este é um dos projetos que eu tenho nas minhas agulhas. Deixem-me eu consultar as minhas notas, porque senão eu vou me perder. Depois, comecei, obviamente, a camisola, a segunda. Já falei com a Alexandra, porque realmente, tendo em conta os ajustes que eu vou precisar, o fio que ela me mandou não vai chegar. Provavelmente eu vou precisar do dobro daquilo que ela me mandou. Neste momento, a camisola, portanto, eu aumentei o número de malhas aqui no canelado. Apesar de servir na Olivia, eu achei que era melhor, ou seja, também para ser consistente, já que vou aumentar o tamanho da camisola, para também não ficar tão afunilado. Já comecei também aqui, portanto eu tive que fazer também aqui mais espaço aqui, porque é para isto ficar a assentar mesmo no pescoço, porque a outra ficava muito já aqui na zona do peito da cadela. A parte pior que quase custou a servir foi para conseguir enfiar as patinhas. Porquê? Por causa da dobra do cotovelo, que foi uma coisa que nós nos esquecemos, não é? Que a pata tem aquela grossura, mas depois na zona do cotovelo é um bocadinho mais larga. Portanto, eu tive que fazer mais, portanto, ou seja, eu na altura, na outra, tinha começado o gusset para as patas mais ou menos aqui, agora fiz-lhe mais ou menos, portanto, mais uns 10 centímetros, para isto assentar melhor e realmente aqui a gola da camisola ficar mais junto ao pescoço da cadela, da Olivia. E pronto, e neste momento já gastei um dos novelos. Isto é fio 100% acrílico da Tricô Brancal. Portanto, é o 410, peço desculpa, vou só aqui pausar. 410 da Tricô Brancal, é um fio 100% acrílico, tem 50 gramas e são 110 metros. Um é a cor 26, que é este azul esverdeado, e não, mentira, o 26 é este branco acinzentado, e depois o verde, que eu vou começar agora a usar, é a cor 52. Portanto, são estes os fios, ou seja, já falei com ela para ela depois me mandar mais, porque realmente não vou conseguir, só vou conseguir chegar a meio pé com os fios que tenho. Pronto, e como vos disse, também vou fazer aqui o gusset, aquela abertura que é feito com aumentos para as patas. Também vou ter que fazer o dobro das malhas, porque realmente para depois ser mais fácil enfiar as patas da Olivia quando for para vestir a camisola. E na zona do lombo, foi como vos disse, vou tentar suavizar um pouco a parte de trás, tentar torná-la ligeiramente mais arredondada, e aí vou fazer umas carreiras encurtadas para conseguir esse efeito. Portanto, é isto. Ou seja, acabo por, no fundo, estar a reescrever as instruções para a camisola. Entretanto, curiosamente, encontrei numa sugestão no Pinterest em que vi uma artesã que faz camisolas exatamente para cães de grande porte, para galgos. Essencialmente as fotografias são com galgos. E tem imensas ideias. Tem canelados, tem camisolas com golas altas, com torcidos, tem coisas super giras. E acabei por andar um bocadinho a explorar, e quando vi o preço que aquilo se vende, eu realmente percebi o dilema da Alexandra de querer
de querer fazer, como que alguém lhe fizesse uma camisola, porque realmente, possivelmente, ficava-lhe muito mais em conta do que estar a encomendar através do Etsy. Neste caso era uma conta do Etsy. Mas é assim, não vou questionar o preço pelo qual é vendido, porque é um trabalho que é feito à mão e eu acho que cada artesã deve saber o preço que quer pôr nas peças que faz. Acho que são livres de o fazer. Eu, sinceramente, não faço encomendas exatamente porque tenho uma certa dificuldade em colocar um preço naquilo que faço. Portanto, peço desculpa. Mas percebo que para uma pessoa que vai comprar seja um preço um bocadinho elevado e que a pessoa realmente queira encontrar uma solução mais em conta. Eu vou só parar um bocadinho, porque eu tenho estado um bocadinho constipado e estou a ficar com a garganta seca e esqueci de trazer água. Vou só parar um bocadinho, tá bom? Ora bem, e agora, para terminar, ainda tenho 2 projetos de tricô para vos mostrar. 2 projetos, mais ou menos. Um deles, eu já vos tinha falado que iria começar quando acabasse de tricotar o meu boardwalk, e foi exatamente isso que eu fiz. Portanto, eu já comecei a minha Timeless Handley Sweater, um projeto da Giorgio Locatelli, que saiu no Interpretations 3, que é uma publicação que a Giorgi faz anualmente em conjunto com a outra designer, que é Vera Valimaki. Ela chama-se Vira, porque tem 2 Es. E que é esta camisola, que eu acho lindíssima. Desculpa, a imagem é preto e branco. Eu já comecei, fiz a amostra e cá está ela. Portanto, uma das coisas que a Giorgi diz nas instruções é que se deve fazer a amostra com o Honey Hourglass Stitch. Portanto, isto é o ponto, se formos traduzir, é ponto bússola. Hourglass é uma bússola. Porquê? Porque isto, e ela aconselha que nós lavemos, estiquemos bem a amostra, porque ela é um ponto que abre. Ou seja, se nós não lavarmos e não esticarmos bem a amostra, podemos ir ter uma amostra de referência que depois da peça concluída e lavada vai crescer. Portanto, eu fiz exatamente isso, né? Por acaso não achei que tivesse crescido muito. Eu estou a usar fio da Retrosaria Apresenta, que é o Soft Donegal. Portanto, é 100% lã. São 50 gramas, 190 metros, feito em Portugal, e a cor é 55, a capa 5525. Eu estou a gostar bastante de tricotar com este fio. É bastante macio para a rusticidade que ele parece ter. Mas depois de lavar, realmente não achei que ficasse assim tão... que aumentasse assim tanto. Agora confesso que tive um grande problema, que foi como é que eu conseguia contabilizar as malhas neste esquema rendado. Foi assim uma coisa que eu... Ou seja, eu tive que pôr aqui uns alfinetes para ver os 10 cm e guiar-me, e fiz assim um bocadinho por aproximação. Para jogar pelo seguro, decidi fazer o tamanho XL, porque outra coisa que também não vinha mencionada no esquema é se a peça tinha folga, se tinha um positive ease. Normalmente vem indicado se tem positive ease ou não. Neste não vinha, e então eu basicamente decidi fazer o primeiro tamanho abaixo das minhas medidas do busto. Como a diferença são sensivelmente 6,5 cm,
Achei que era mais do que... Ou seja, mesmo que eu tenha contabilizado mal as malhas, se isto realmente depois cresce, portanto, à partida vou ficar com uma peça que me serve. Portanto, amostra. E, entretanto, já comecei a fazer também, a tricotá-la. Portanto, só comecei hoje. Tem uma construção, à semelhança daquilo que são as peças da Joji, tem uma construção muito caricata, e esta é a parte que já está completada, já terminei, agora está à espera, porque agora vou fazer o outro lado. Portanto, isto é a parte, o lado direito das costas, aqui deste lado. Portanto, que depois ele é tricotado sem costuras, portanto, ou seja, são deixadas as malhas em espera e depois serão unidas. Eu tenho um casaco que comecei da Joji, que é o Quiet Stars, que também tenho para acabar, e que a lógica é a mesma. Portanto, gosto imenso. Não sei se vocês conseguem ver esta coisa super engraçada, que é ver-se os quadradinhos. Eu acho super engraçado. A perfeição este tipo de malha, que é um canelado ligeiramente diferente, mas tem um stretch enorme, ou seja, ele é super elástico. Aqui não consigo mostrar-vos o tamanho porque está limitado aqui pelo alfinete, mas achei imensa graça porque pus isto à luz e vê-se estes quadradinhos minúsculos perfeitos. E realmente gosto imenso da forma como o fio contribui para a definição da malha, para a definição do ponto. Acho que isto vai ser um projeto muito giro. Só espero é que depois não chegue àquela parte ingrata, que é quando chegar a meio do projeto já estou farta dele. Porquê? Porque isto é uma camisola também XL, e eu estou a fazer isto com um fio fingering, de espessura fingering, com agulhas 3 mm. Portanto, isto vai ser assim uma coisa... eu acho que vai-me acontecer o mesmo com o boardwalk, ou seja, vou chegar a meio e vou ter aquela sensação de que aquilo não avança para lado nenhum. Mas pronto, logo se vê. Estas minhas agulhas são Knit Pro Bambu, intercambiáveis, e eu estou a usar com o cabo das minhas Symphony. Portanto, eu comprei só as ponteiras, encontrei na altura na retrosaria local, e eu tenho... comprei este conjunto de ponteiras, comprei outro igual também em bambu, e comprei também umas 3 mm de Betla, porque encontrei essas ponteiras, e então eu comprei, porque o meu kit da Knit Pro, o tamanho mais baixo era 3,5. Pronto, e é isto. Portanto, Timeless Handley Sweater da Joji Locatelli, e vamos ver como é que vai correr. Entretanto, como vos disse logo no início, eu tenho andado num frenesim criativo. Eu, uma noite destas, fui buscar o meu Shale, a Rifana, e basicamente fui ver o que é que tinha feito e redesenhei-o todo. Ou seja, eu não redesenhei por si, eu simplesmente defini coisas que estavam um pouco indefinidas logo quando eu desenhei o Shale. Eu na altura decidi desenhar o Shale porque fiz aquele desafio da Aroa Knits, do Design Your Shawl, e então eu tinha feito um desenho assim aproximado. Nós tínhamos que procurar uma inspiração. Eu inspirei-me obviamente na Praia da Rifana, pelo significado que a praia tem para mim, e então eu decidi que o Shale iria ter uma série de secções que replicam uma série de coisas nessa praia, desde as rochas, às ondas, à areia, a isso tudo. Cada cor vai ter um significado, e então eu basicamente peguei no Shale, vi o que é que já tinha feito e defini o que é que vou fazer dali para a frente. Como é que vou fazer cada uma das secções, que tipo de ponto é que vou fazer em cada uma delas e como é que eles se vão conjugar. Ainda só não defini muito bem foi a contagem de malhas, mas
a julgar por aquilo que eu fiz, eu acho que vou chegar ao fim do chão, pai, com 500 e tal malhas, quase 600. Não é quase nada. Mas pronto. Mas pronto, nesta lógica de criativa, estava um dia destes à espera do meu marido no parque de estacionamento, numa loja de roupa de desporto, e de repente, tive assim uma ideia para fazer uma camisola. E uma camisola não, um top para mim, portanto, porque estamos no fim de agosto e agora é que é uma excelente altura para nós decidimos desenhar um top para vestir, não é? Eu acho que vamos sempre a tempo, mas não seja para o próximo verão, não é? E como tinha visto o episódio da Hora do Tricô, da Marta Martins, do podcast da Hora do Tricô, da Marta Martins, e ela falou que estava a usar um fio para um top, estava a usar Rosários 4 Madragoa, que é um fio 100% de seda, e eu, como sou meio invejosa e não posso ver nada, quem diz a verdade não merece castigo, não é? Pronto. E então eu decidi que queria experimentar o fio, porque fiquei super curiosa em relação ao fio. Eu nunca tinha utilizado um fio 100% de seda. Da experiência até agora, não é mal de tricotar, mas espero que não seja assim até ao fim, porque senão isto vai ser complicado. Mas pronto. Isto tudo para vos dizer, já defini como é que vou fazer o top. Ainda estou só indecisa em como é que vou fazer as mangas. É um top em raglan. Vou fazer um top em raglan e vai ter um painel aqui à frente, um painel de ondas. E eu, entretanto, já estive a fazer a amostra para replicar, pronto, para tirar as medidas das malhas, quantas malhas é que vou ter que montar, não sei o que mais. Eu vou desenhar o top para mim, se depois vou fazer disso um esquema. Eu gostava de desenhar e gostava de publicar o esquema, possivelmente vendê-lo, nem que seja por um preço simbólico, porque obviamente dá algum trabalho estar a escrever estas coisas todas. Eu não sei muito bem fazer o chamado... Em inglês utiliza-se o grading, que é, ou seja, definir as malhas para cada um dos tamanhos, para o S, M, L. Portanto, eu para mim vou fazer um L. Pronto, e não sei se depois terei mestria para fazer então o chamado grading. Eu não sei se vos vou... desculpem lá, eu não vos mostrei, foi a cor em que comprei o fio Madragoa. Portanto, eu comprei este aqui, exatamente. É um azul. Mais uma vez esqueci-me a desligar a internet e estou a receber notificações. Mas pronto. Madragoa, Rosários 4, fio 100% de seda, são 50 gramas de 200 metros e é assim um navy blue que eu agora não sei se vocês vão conseguir, se eu vos vou conseguir mostrar, pois não, aqui vê-se bem, pronto, é isto. Não sei se conseguem ver as ondas, sim? É isso. Portanto, o painel vai ser um painel de ondas assim, daqui para ali. Que foi um tipo de ponto que eu utilizei numa gola que eu fiz para uma troca de Natal. E eu gostei imenso do efeito que faz este ponto. E como eu gosto, tenho uma grande afinidade com o mar é uma coisa que eu gosto imenso. Achei que seria mais do que justo ter um top com um toque alusivo ao mar e às ondas. Portanto, esperamos que isto corra bem. Eu ainda não comecei porque ainda tenho que fazer os cálculos todos para o número de malhas que vou montar, mas pronto, já tenho a amostra feita e eu sei que a Catarina do Vão de Escadas é avessa a fazer amostras, mas se queres um conselho, não há volta a dar. Eu acho que as amostras poupam-nos imensos dissabores depois no futuro e perdermos tempo, investirmos tempo numa peça que depois não nos vai servir ou que não fica ao nosso gosto. É assim um bocadinho chato. Eu sou fã de amostras cada vez mais
e confesso que as amostras são fundamentais para nós sabermos mais até do que uma fita métrica. Mais até do que a fita métrica, acho que a amostra é importante para nós sabermos o que é que vamos fazer. E pronto, este top que há de crescer agora nas minhas agulhas nos próximos tempos. Portanto, eu neste momento tenho as meias normalmente tricoto à hora do almoço, ou então de manhã, quando chego, antes da hora com os meus filhos às atividades de verão. As atividades de verão já acabaram. E não sabemos o que é que vem por aí em termos de ano escolar, logo se vê. Mas pronto, aproveitei esses bocados de manhã, 10 minutos, às vezes tinha que estar à porta da instituição 10 minutos, e a hora do almoço, e depois à noite, ao serão, aproveito ou alterno entre as camisolas, seja para a Olivia, seja para mim, e é esse mais ou menos o ritmo que eu ando a tricotar. No fim de semana, normalmente dedico-me à costura, e foi aí que então consegui terminar, passando agora então para a costura. E cá está o meu Maya Top. Realmente eu estava certa, eu escolhi o tamanho errado. E talvez o tecido também não tenha sido a escolha mais acertada. Eu ainda não lavei o tecido. Eu, por acaso, normalmente lavo os tecidos antes de os costurar, mas este não foi o caso, não foi esse o caso. E eu acho que este tecido tem um bocadinho de goma demais, ou então, se ele não tem goma, tem a estruturar mais para este tipo de projeto. Portanto, eu deveria ter escolhido um tecido mais fino, e com um cair um bocadinho mais ondulante, por assim dizer. Porque eu acabei por ter que fazer alterações a isto, porque isto ficava-me literalmente um saco de batatas. Mesmo assim ainda não estou 100% satisfeita, porque eu acho que aqui a manga arrebita muito. Portanto, eu tive que literalmente tirar um bocadão, porque isto ficava-me assim quase um palmo para cada lado, a mais. Portanto, estou a imaginar, eu vou só aqui puxar a cadeira para trás, para conseguirem ver em que altura é que ele me fica. Portanto, assim. Eu gosto do resultado, não é? Gosto de me ver, acho que me fica bem. Mas acho que as mangas estão um bocadinho arrebitadas demais. E realmente é um modelo que eu vou fazer. É um modelo que eu vou fazer novamente, mas vou usar um algodão mais fino para costurar este modelo. Coisas positivas deste modelo. Foi uma grande curva de aprendizagem para mim, obviamente, este projeto. Por uma razão. Ele tem aqui no decote, vocês conseguem ver a diferença, não é? Portanto, ele tem aqui um reforço, não é? Que é costurado. E esse tem que ser feito do lado de fora. Portanto, eu tive que arranjar aqui descobrir uma forma de me guiar para fazer a costura o mais rente, mas completamente às cegas, não é? Depois, gosto imenso também da manga é igualmente reforçada, que também lhe dá, ou seja, acaba por dar-lhe um acabamento muito bonito, mas depois acaba por contribuir para este arrebitar aqui da manga. As costuras são costuras francesas, portanto, primeiro costura-se do lado de fora, é aparado, e depois faz-se uma costura do lado de fora que é para ficar com a costura reforçada, o que lhe dá também um acabamento mais bonito e mais fino, mais elegante. E aqui de baixo também acabei por fazer o que eu acho é que aqui nesta curva acaba por ficar ali muito repuxa ligeiramente, obviamente não se vê porque depois eu vou estar, se estiver com os braços caídos não se nota, mas pronto, acaba por, lá está, arrebita aqui deste lado. Aspectos mais negativos disto, costuras curvas, comecei logo com uma costura curva porque a primeira costura que nós fazemos é na bainha, desculpem lá, é aqui na bainha, e eu não estou a conseguir mostrar-vos, e então ela faz uma ligeira curvatura, e foi quase um pesadelo para eu conseguir
fazê-la. Foi assim um bocadinho uma sensação de absorção ao contrário, mas pronto, lá consegui. Não é fácil, requer alguma paciência e algum tempo. Mas pronto, é um modelo que eu recomendo, mas tenham atenção que realmente os tamanhos estão... eu acho que os tamanhos não estão bem... não estão bem calculados, porque eu escolhi o tamanho 9, é o segundo maior, o penúltimo maior, o mais alto. O tamanho maior é o tamanho 10, eu fiz o 9 e eu possivelmente deveria ter feito se calhar um 7 ou um 8. Portanto, e eu acho que me teria servido, o 8 servia-me de certeza aqui na zona do peito. E pronto, portanto, Maya Top, Mariella Walker, se quiserem fazer, é lá o esquema à venda na internet. Depois, de costura. Eu ando também numa fase muito criativa a nível de reformar roupas, dar-lhes outra finalidade, o chamado upcycling. Lá está, eu fui educada e criada com a base de reutilização e em minha casa isso era uma coisa perfeitamente natural e normal. Não havia cá roupas que iam para o lixo ou para o contentor de doação porque simplesmente tinham deixado de servir, eram reutilizadas para outra finalidade qualquer, que na pior das hipóteses para um pano de limpeza. E então, nessa lógica, eu decidi reutilizar calças de ganga minhas e já vos vou mostrar um projeto concluído e depois a seguir vou-vos mostrar um projeto que eu planei, já está preparado, só tenho é que pôr mãos à obra e concluí-lo. Eu vou desligar porque eu vou ter que afastar um pouco o tripé para vos conseguir mostrar este projeto, está bem? Portanto, a combinar, peço desculpa, vou ter que dar aqui um jeitinho na câmara, peço desculpa, os meus calções. Portanto, eu aproveitei umas calças de ganga que eu tinha, elas estão ligeiramente apertadas, e com o tecido que sobrou da camisola, fiz-lhe umas bainhas, porque elas não... Portanto, isto foram umas calças que se rasgaram aqui assim no entrepernas, e eu essencialmente cortei-as, transformei-as nos calções, e pus-lhe... portanto, eu posso usar os calções com outra camisola, de outra cor, quando me apetecer, ou então fazer o conjunto com o top da Mariella Walker. Portanto, tirei as medidas à circunferência das calças de ganga e fiz-lhe um aumento em altura. Portanto, elas estão sensivelmente também das pernas, desculpem lá. Eu só se calhar chegar um nadinho mais para trás, peço desculpa. Temos que fazer aqui ajustes. Portanto, essencialmente é isto. E estou super satisfeita. Vou só puxar. Ai, peço desculpa. Isto é assim que uma ginástica. Estou muito satisfeita. Enganei-me quando estava a costurar a bainha. Enganei-me e era para ter costurado porque eu queria fazer o acabamento por fora e não por dentro e fiz ao contrário. Mas pronto, fiquei super satisfeita com o resultado. Fiquei com os calções novos. Descobri agora aos 40 e picos anos que gosto de usar calções. E pronto, e acho que é uma excelente forma de reciclar calças de ganga, porque eu tenho muitas que se estragam no entrepernas. E fazendo-lhe assim uma barra dá para aumentar o tamanho dos calções, eles não ficarem demasiadamente curtos. Eu não gosto de calções obviamente demasiadamente curtos. E é isso. E pronto. E viva a reciclagem de roupas. Porque ficámos com uma peça nova. E pronto. E gira. Ao nosso gosto. Desculpa lá, eu hoje estou farta de mexer na câmara. Depois... O que é que eu andei a fazer mais de costura?
Já tenho preparado o tecido para fazer o saiote que decidi fazer, mas esse, como ainda nem sequer talhei-me, já defini as medidas, já defini a altura, a largura e aquilo tudo. Perdão, já encontrei inclusivamente um tutorial muito útil sobre como fazer aquilo, e eu depois, isso será algo para vos mostrar no próximo episódio, porque isto já vai tão longo que já nem sei o que é que vos hei de dizer. Depois, ainda de costura, andei em preparação de moldes. Portanto, eu tirei cópias do molde do Olivia Smock, que vou fazer com um tecido com umas azeitonas. E andei a comparar com uma camisola minha para confirmar se as medidas, para ver se isto depois não me ficava curto. E então ele tinha aqui a forma de aumentar em largura e em altura. E então eu acrescentei-lhe aqui 1 cm e 1 cm em altura e 2 aqui em largura, só por via das dúvidas, porque também isto não tem margens de costura. Portanto, fiz os dois. Isto são as partes de trás. São as partes de trás, portanto, elas essencialmente é assim. Não. Ai. Bom, não interessa. E depois é aqui a peça. Este vai ser num tecido bege, que é a parte de cima e a frente. Portanto, pois claro, já percebi porque é que isto não estava a bater certo. Portanto, este é a parte da frente, é cortado na dobra, aqui. Ou seja, isto vai fazer uma peça única, que é da frente. E depois deste que são as partes de trás, é que é cortado, são cortadas duas unidades individuais, que depois são costuradas à parte da frente, na zona dos ombros. E depois são costuradas aqui, assim. Isto é a parte de baixo. Portanto, aquele será o peitilho que vem até mais ou menos aqui. E depois este é a parte do tecido que vai até à cintura. Portanto, andei em preparações deste molde para isto ficar mais ajustado às minhas medidas, porque eu estive a comparar com uma camisola que eu tenho do mesmo modelo, mais ou menos do mesmo estilo, e estive a tirar medidas com a fita métrica e achei que devia-lhe dar um bocadinho de folga. Depois, ainda na senda da reciclagem de roupas, isto era um par de calças de ganga também, e que eu cortei aqui junto, aqui onde termina. Portanto, isto aqui era onde unia no entrepernas, e isto vai ser a parte de cima de uma saia que eu vou fazer para mim. Eu gosto imenso de usar saias e utilizo muito, portanto, isto também dá para fazer uma mala. Também há N imagens no Pinterest de como converter isto numa mala. No meu caso, eu vou converter numa saia. Portanto, eu basicamente o que vou fazer é vou unir aqui com um tecido florido, neste caso. Eu já vos vou mostrar qual é que é o tecido, mas pronto, já tenho isto preparado, que é para depois ser só tirar as medidas ao tecido. Ainda estou a decidir se vou fazer plissado ou não, ou se vou fazer um macho à frente. Eu tenho um modelo de saia que tem um macho à frente e eu gosto imenso, porque dá um cair muito bonito e fica muito bem na forma do meu corpo. Ainda não decidi se vou fazer um plissado largo ou se vou fazer um macho. Possivelmente vou fazer um macho. Logo vejo, logo decido, quando estiver literalmente com as mãos na massa. E pronto, portanto, também já tenho aquilo mais ou menos encaminhado. Ainda tenho outro par de calças que dá para reciclar. Esse possivelmente vai ser uma pochete, uma mala, porque eu pensava que aquelas calças ainda me serviam, mas não servem. É um facto que eu já reduzi de peso um bocadinho, mas ainda não o suficiente a ponto de conseguir que aquilo me sirva. Ou então simplesmente deixo as calças e espero que realmente o peso baixe o suficiente para ela me passar a servir. E pronto, agora vou passar então às aquisições.
Isto vai ser um episódio de quase 2 horas, parece uma novela, um filme de Hollywood com 2 horas e tal de película. E eu tinha cá em casa, por causa da questão da saia, tinha cá em casa uns tecidos do IKEA e que tinha planeado conjugar com a saia. Ainda andei a fazer ali uns testes e já estava mais ou menos decidida por um deles. Que tinha assim umas joaninhas, mas eram muito grandes e achei que era o que ficava melhor. Mas entretanto, a Ponto Têxtil estava em promoções e eu só aproveitei já no último dia e então só comprei mesmo este. Fui com intenções de comprar um que realmente consegui comprar e depois acabei por comprar mais outro porque achei que ficava melhor com a saia. Portanto, o tecido que eu entrei no site do Ponto Têxtil para comprar era este. Possivelmente vai ser um Maia Top. Possivelmente. Ou este ou um que eu comprei na retrosaria cá em Portimão, na Paula Luz. No ateliê da Paula Luz. Portanto, ou este ou um dos que lá comprei. Depois, portanto, aquele tem 2 metros. Deste comprei 1 metro. E vocês vão perguntar, mas porquê que vais fazer? O que é que tu vais fazer com um tecido com unicórnios e tão cor-de-rosa? Isto é para fazer um projeto para uma amiga minha, porque ela é fascinada por unicórnios e a empresa dela chama-se Pink Horse. Portanto, eu vi isto e achei que era a cara dela. E há muito tempo que ando para lhe fazer um miminho e então decidi que era mais do que adequado. E depois bati os olhos nisto. Portanto, eu já tinha decidido que ia fazer a saia, a reciclagem da saia com um tecido do IKEA, mas e depois achei que isto ficava perfeito. E realmente eu acho que vou ficar com uma saia espetacular. Portanto, Ponto Têxtil. Deste aqui já não me lembro, eu tenho a impressão que comprei também, penso que comprei só 1 metro, porque como era para fazer o upcycling com as calças de ganga, achei que não ia precisar de mais do que isso em termos de altura, porque o tecido tem 1,5 metro de largura, portanto dá perfeitamente. Portanto, em termos de aquisições, adquiri então estes tecidos na Ponto Têxtil e foi os fios da Rosários 4 Madragoa que eu comprei na Tricolange, mandei vir na Tricolange. Tenho a dizer que já é a segunda vez que faço compras online na Tricolange e tanto na Tricolange como na Ponto Têxtil, só tenho a dizer maravilhas do serviço deles. Entregaram aquilo super rápido. Com o Ponto Têxtil, acho que foi com a Ponto Têxtil que houve até inclusivamente um engano. Eu tinha pedido para me mandarem para uma morada diferente da minha morada de residência. Pedi para mandarem para o trabalho, porque lá é garantido que alguém está para receber. E houve ali um engano e eu depois contactei-os por e-mail e correu super, super, super bem. Portanto, se quiserem fazer compras tanto na Tricolange como na Ponto Têxtil, eu aconselho vivamente. Gostei imenso da forma como a coisa se resolveu. Depois queria só mostrar-vos uma coisa. Isto é uma curiosidade. Já tenho isto há algum tempo e era para já ter mostrado no último podcast. Que é o meu... Eu comprei isto único e exclusivamente por causa das ovelhas e que atualmente é o dossiê onde eu faço os meus apontamentos dos modelos que estou a escrever. Portanto, ovelhinhas. Eu gosto, e tinha inclusivamente um tecido que comprei na Maria Pirosa e também com o mesmo padrão. E que, portanto, eu gosto de tudo o que é relacionado com lã, ovelhinhas. E pronto. Depois, queria também falar-vos de uma coisa que sai um bocadinho fora do contexto, mas que tem tudo a ver. Tem a ver com uma série de televisão que eu andei a ver que se chama O Tempo Entre as Costuras. Eu já terminei de ver. É uma série da Netflix, é uma série franco-espanhola. A língua em que é falada é espanhol. E é baseado num livro que eu já tinha lido há alguns anos, que se chama O Tempo Entre as Costuras e que eu comprei exatamente por se chamar O Tempo Entre as Costuras. Achei o título apelativo e então comprei o livro. A história, tanto no livro como no filme, não é nada especial. Não tem assim nada de fantástico. Essencialmente é a história de uma rapariga que aprendeu a ser modista, a ser costureira e modista com a mãe e a patroa da mãe,
E então, peço imensa desculpa, vou desligar o Wi-Fi. Porque senão isto vai continuar a apitar. Desculpem lá, este vai ser um episódio fantástico. Pronto, como estava a dizer, portanto, ela torna-se modista e depois, por uma série de vicissitudes da vida, vai parar ao norte da África, a Marrocos, a Tétouan, neste caso, e lá começa a ser modista. E eu lembro-me, quando li o livro, as descrições dos vestidos que ela fazia para as clientes dela, para as clientes inglesas e alemãs, ela realmente, as descrições eram muito giras, mas uma coisa é nós lermos uma descrição e, neste caso específico, ver os vestidos que ela fez na série. E assim, eu tenho a impressão que esta série tem o mesmo nome do livro. O livro chama-se O Tempo Entre as Costuras, é da Maria Dueñas, e a série também se chama O Tempo Entre as Costuras, e tem vestidos lindíssimos, assim, um sonho. E eu tenho a impressão que a série ganhou inclusivamente um prémio para melhor guarda-roupa ou melhor figurino, uma coisa assim do género. E depois vou pôr aqui fiz algumas snapshots, são assim um bocadinho fleiras, mas de alguns dos vestidos que eu vi lá, e inclusivamente tem lá, logo no primeiro e segundo episódio, ela veste um casaco em tricô com duas cores absolutamente fantásticas, que eu adorava. Acho que aquilo tem uma construção super engraçada, e eu vou tentar tirar também um snapshot desse casaco para pôr aqui, porque eu achei lindíssimo. Portanto, eu vi a série mais porque olha, eu tinha lido o livro, olha, deixa lá ver se a série também é boa. E fiquei completamente viciada na série, completamente fascinada com a série, pelo guarda-roupa e pelo figurino. Portanto, a história passa-se alguns entre os anos 30 e 40, metade em Espanha, portanto, segunda metade dos anos 30, 40 e princípios dos anos 50. Inclusivamente entram alguns atores portugueses, o falecido Filipe Melo, esse grande ator português que faleceu este ano, creio que foi de um ataque cardíaco, entra também. E ela tem vestidos lá que eu adorava ter aquilo no meu guarda-roupa, porque curiosamente é uma época, é um período em que eu gosto imenso das roupas, dos vestidos, das saias, acho muito, muito interessantes. Portanto, se tiverem à procura de uma boa série para ver e se gostam de roupa bonita, aconselho vivamente a que vejam o Tempo Entre as Costuras. Depois, em termos de podcasts, descobri 2 ou 3 novos podcasts e que gostava de recomendar. São em inglês, infelizmente, mas eu acho que vale a pena. Um deles é da Ivana, que se chama The Republic of Me, e eu comecei a ver, não sei, apareceu-me nas sugestões, e eu gostei tanto da forma calma e serena. Ela é uma artista, ela tricota, faz crochê e pinta. E ela tem quadros muito bonitos, apesar de serem um bocadinho monocromo, mas gostei imenso da forma calma e serena e da serenidade que ela transmite a falar, que eu vi aquilo tudo de rajado. Ela tem 5 ou 6 episódios e eu fiquei maravilhada com o podcast dela. Portanto, ela vive numa ilha, algures no Mediterrâneo, palpita-me que será ao largo da Itália, da Sicília. E então ela começou a fazer o podcast por estar em isolamento, em lockdown, e ela também também faz spinning, falta uma palavra para traduzir corretamente, e então ela tricota com os fios que fia. Depois, a outra é da Anastasia, é uma rapariga alemã que já viveu na Islândia e correntemente está a viver na Grã-Bretanha, e que se chama, o podcast dela, ela tem, creio que 2 ou 3 episódios, que é o Free Your Ship podcast. Ela tem peças muito giras, ela gosta muito de trabalhar com fios islandeses, porque viveu lá e foi nessa altura que começou a tricotar, e ela tem peças a cores, em colorwork, muito, muito giras. Portanto, se quiserem dar uma espreita dela,
é darem um salto. Eu depois deixo os links na descrição aqui do vídeo. E depois, pronto, estou a consultar as minhas notas só para garantir que não me esqueci de nada, e porque isto foi tanta coisa que eu tinha para vos contar e para vos dizer. E é isto. Eu espero que tenham gostado. Se ainda estão se chegaram até este ponto, depois de não sei quanto tempo, queria agradecer-vos por estarem aí desse lado. Mais uma vez, obrigada por terem respondido ao meu desafio de perguntas e respostas. Gostei imenso da dinâmica que desta nova dinâmica, este novo fogo que tem havido em termos de podcast de tricô e de costura em português. Tem sido muito, muito giro e pronto, esta partilha daquilo que estamos a fazer, do prazer que isso nos dá e daquilo que vamos aprendendo um pouco, porque isto acaba por se tornar um pouco o registro daquilo que é a nossa evolução enquanto tricotadeiras, enquanto costureiras, e eu acho que é muito giro. Portanto, se ainda aí estão, obrigada pelo carinho, obrigada pelo tempo que disponibilizam para assistir ao podcast, para deixarem comentários na minha caixa de comentários. Obrigada, fico muito grata por estarem aí. E pronto, e vou dar isto por encerrado, porque já devem estar fartas de me ouvir. Adeus e até à próxima. Tchau!